As imagens da ação dos assaltantes de banco em Vila Velha. O Tribuna Notícias teve acesso à gravação que mostra o momento em que os criminosos chegam ao local, usavam roupas parecidas e estavam mascarados. Acidente grave mata 3 pessoas na BR-262 em Marechal Floriano. Caminhoneiros desrespeitam fiscalização e foram blitz em alta velocidade em rodovia Capixaba. Mulher diz que teve o celular furtado depois de deixar o aparelho na caixa coletora do banco. Presos suspeitos de participar de estupro coletivo em Guarapari. A vítima ainda foi esfaqueada e apedrejada. Você costuma observar os itens de segurança na hora de contratar o transporte escolar para o seu filho? Pelo menos 1000 vans irregulares circulam no estado. E comprar um carro zero com descontos. A maioria das pessoas acha que só tem direito quem tem mobilidade muito reduzida, mas a lista é bem extensa. Até mesmo quem tem hérnia de disco e até AVC pode ter o direito. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. As imagens da ação dos criminosos que assaltaram uma agência do Banco do Brasil em Vila Velha. Eles estavam com submetralhadoras, roupas parecidas e usavam máscaras. As imagens mostram o momento em que o carro prata passa em frente à agência bancária que fica ao lado desse bar, no bairro Coqueiral, em Vila Velha. São 3 horas e 46 minutos da manhã do dia 21 de fevereiro. Um homem chega armado com uma submetralhadora. O bandido, que está com o rosto coberto, rende os clientes. Um comparsa aparece com um pedaço de ferro nas mãos e passa direto. Os criminosos estão vestidos iguais: tênis branco, calça escura, blusa de capuz e máscaras. Os clientes são mantidos sob a mira da arma e um deles chega a tirar o dinheiro do bolso achando que era um assalto. O criminoso manda os homens tirar as camisas e ordena que todos saiam do local. No canto direito da imagem, um assaltante passa correndo. Logo depois passa outro bandido que vai direto para a agência. Enquanto isso, um quarto homem sai de dentro do bar e manda as mulheres irem para a rua também. Lá, elas ficam ajoelhadas de costas para o banco. Os criminosos voltam para a área do bar e se protegem. Um deles está com uma bolsa. Segundos depois, acontece a explosão. Após 3 minutos, eles vão embora, levando alguns pertences dos clientes. No dia do crime, um morador chegou a ouvir o barulho. Até tiros foram disparados. Teve a primeira explosão, foi um pouco mais suave. A gente tentou deitar novamente, passou mais ou menos 1 minuto. Houve o outro estrondo, que foi muito forte. Mas aí é normal acidente de carro por aqui, aí a gente ficou mais tranquilo, achando que poderia ter sido isso. Mas de repente eu ouvi muita gritaria, as pessoas gritando, aí a gente logo passou mais 1 minutinho, começou muito tiro, mais ou menos entre 9 e 10 tiros, aí que a gente viu que realmente estava acontecendo alguma coisa muito grave. Foi quando eu vim aqui embaixo, né, já vi que a situação estava mais normalizada, já não tinha mais ninguém, foi quando eu gravei aquele vídeo, né. O vídeo feito por ele minutos depois das explosões mostra como ficou o local. Escutei um estrondo da janela do meu prédio. Moro aqui na frente e olha o resultado aí. Segundo a polícia, os assaltantes usaram um pé de cabra para forçar a porta da agência e instalar os explosivos. Dos 8 caixas eletrônicos, 3 foram arrombados. Testemunhas informaram que os bandidos saíram do local e colocaram caixas no porta-mala do carro. O veículo foi encontrado a cerca de 8 quilômetros do banco, na estrada do Dique, em Vila Velha, mas não havia nem sinal dos suspeitos. A Polícia Civil está investigando o caso e não quis dar declarações para não atrapalhar o andamento do inquérito. Até o momento, ninguém foi preso. Quem tiver alguma informação que possa ajudar no trabalho da polícia, ligue para o Disque Denúncia 181. O caso da jovem que foi violentada sexualmente em Guarapari. 4 suspeitos de cometer o crime estão presos. Adenis Pereira de Souza, de 38 anos, e Felipe Marques Fernandes, de 26, foram presos hoje pela manhã. Outros 2 adolescentes também foram apreendidos. De acordo com a polícia, o grupo foi encontrado na mesma região onde aconteceu o crime. Todos já haviam sido ouvidos e liberados no início da semana.
Tomamos conhecimento na segunda-feira, na quarta-feira deflagramos a operação e conduzimos, dos 4 autores, conduzimos 3 até a delegacia. E eles foram liberados pelo fato de não estar em situação flagrancial. O que não foi encontrado no dia, compareceu com o advogado no outro dia e alegou inocência. Os 4 são suspeitos de participar de um estupro coletivo. A vítima ainda foi esfaqueada e apedrejada. O crime aconteceu no dia 17 do mês passado, no bairro Perocão, em Guarapari. A faca e a pedra usadas para ferir a jovem foram deixadas no local. De acordo com o delegado, a vítima teria marcado o encontro com os suspeitos para usar drogas e manter relações sexuais. Depois de alguns minutos na casa de um deles, o grupo seguiu para o local onde a vítima foi atacada. Segundo a polícia, o grupo resolveu escolher este terreno aqui como segundo local para usar droga e também para a prática sexual. Tudo estava indo bem tranquilo, até a hora da divisão da cocaína. A jovem não gostou muito da quantidade que recebeu, resolveu questionar e começou a brigar com os rapazes. Como resultado dessa confusão, ela foi esfaqueada 22 vezes. Mesmo ferida, a jovem ainda conseguiu escapar. Ela foi socorrida e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde está internada em estado grave. Segundo o delegado, a vítima estaria com vários ossos quebrados e hematomas por todo o corpo. O laudo de lesões corporais demonstrou que ela está bem machucada, está com cortes por toda a parte do corpo. Inclusive tem ossos quebrados. Até uma semana atrás, ela já tinha passado por 7 cirurgias. A jovem é da cidade de Barra de São Francisco, no noroeste do estado. Teria vindo até a Grande Vitória para passar uns dias na casa de uma amiga. A brutalidade do crime impressiona até o delegado. Chama atenção pela barbaridade do crime, a crueldade e a covardia. Eles usaram de subterfúgios, usaram drogas e aproveitar aquela ocasião para tentar executar a vítima. Os suspeitos foram autuados por tentativa de feminicídio e roubo. Comprar um carro zero com descontos de até 30%. A maioria das pessoas acha que só tem direito quem tem mobilidade muito reduzida, mas a lista é bem extensa. Até mesmo quem tem hérnia de disco, insuficiência renal ou tendinite pode ter o direito. Desconto é bom e todo mundo gosta, ainda mais na hora de comprar um carro. E se for um desconto de R$15 mil, então aí a psicóloga Rivane vai à loucura. Mas não é porque ela tem uma lábia boa ou porque o vendedor é gente fina, e sim porque a Rivane se encaixa em um benefício do governo para pessoas com necessidades especiais. Eu faço parte da lista das doenças, né, que deixaram sequelas, porque eu sou operada de coluna, cervical e lombar, né, operei a primeira vez a primeira vez da cervical e a segunda vez da lombar, e nessa segunda vez que eu operei, que foi em fevereiro de 2017, ano passado, em uma das minhas via-crucis em relação a médicos, a buscas por um neurocirurgião de confiança que me operasse em São Paulo, que eu morava lá na época, e um deles me informou que eu tinha esse direito. A Rivane tem um problema de coluna e precisou passar por 2 cirurgias. Agora, ela não consegue fazer o movimento repetitivo de apertar a embreagem sem sentir dor. Esse problema específico da psicóloga dá o direito de comprar um carro com um valor de até 20% mais baixo, sem alguns impostos, como explica o diretor da concessionária. O desconto se enquadra, na verdade, de IPI, da isenção de IPI e de ICMS. No caso do IPI, a pessoa precisa de um laudo médico para levar dentro da Receita Federal, que concederá esse desconto do IPI. Já o ICMS é somente para veículos abaixo de R$70 mil, que são produzidos no Brasil. O processo para comprar um carro dessa maneira pode parecer burocrático, mas basta um pouquinho de paciência. E hoje, algumas lojas, como esta aqui, na Avenida Leitão da Silva, já disponibilizam despachantes para ajudar com as informações e também com a comprovação médica da saúde do comprador. A Rivane precisou passar por alguns testes práticos e comprovações médicas para, enfim, ter o direito ao benefício. E na concessionária, ela recebeu ajuda do despachante. Apesar de ser uma informação pouco divulgada e que a maioria não sabe, a procura por carros nessas condições é significativa. É uma procura interessante, só que muita gente não sabe que isso existe. Entendeu? Então, isso é um benefício para todo mundo.
E se dependesse da psicóloga, ela já saía com um carro novo. Gostou tanto desse modelo que já vai voltar decidida a fechar o negócio na próxima vez. Claro, com um belo desconto. Se Deus quiser, é que eu vou conseguir. Ela, com certeza. A lista com os nomes das doenças que dão direito ao desconto já está no tribunaonline.com.br. No site da Secretaria da Fazenda também há informações do processo de desconto, cefas.es.gov.br. Perigo para estudantes. Pelo menos 1.000 vans clandestinas fazem o transporte de crianças e adolescentes no estado. Esta é a tia Carla. Trabalha com transporte escolar há mais de 10 anos e mostra com muito orgulho a van toda legalizada. Se nós transportamos o maior bem que existe, o mínimo que nós podemos fazer é estar atentos aos itens de segurança exigidos por lei e de uma maneira em geral para poder transportar essas vidas em segurança. Mas o que ela vê todos os dias nas ruas não é necessariamente isso, viu? Tem muito transporte ilegal por aí. Sim, muitas. Pela placa do carro, que muitas vezes não é vermelha, pela ausência do selo, que tem que ter no painel, que é o que caracteriza a vistoria do veículo feita semestralmente. Tanto que semana passada, uma van escolar clandestina se envolveu em um acidente em Vila Velha. Por sorte, as crianças não ficaram feridas. Todos estes veículos de transporte escolar seguem as normas do Detran. Estão regulares, mas pelas ruas do Espírito Santo existem pelo menos 1.000 vans que são clandestinas e que carregam seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu bisneto. Um número que chama a atenção do Detran. Pensando nisso, o Detran já está elaborando uma fiscalização que ela vai ser orientada e localizada naqueles municípios, naquelas escolas onde a gente tem a maior incidência desses veículos. Por isso, para que este tipo de transporte não rode por aí, basta que quem for contratar o serviço seja bem criterioso. Os pais e os responsáveis podem ajudar na fiscalização. O veículo ele tem que ter uma placa vermelha, a faixa amarela, inscrição escolar, no vidro do para-brisa dianteiro ele tem que ter um selo de conformidade, que é o selo que garante que aquele veículo passou por uma inspeção, e esse selo agora, a partir desse ano, ele tem um QR Code, onde o pai, com a leitura desse QR Code, ele vai ter todas as informações, tanto do veículo quanto dos profissionais, o transportador e o acompanhante, se for necessário. Além disso, no site do Detran, o www.detran.es.gov.br, o interessado pode verificar se a van que será contratada é ou não regular. É só digitar o número da placa. Ah, e já que falamos de fiscalização, a tia Carla pede para que ela seja feita com mais frequência pelas autoridades. Nós transportamos o bem mais precioso que existe, que é a vida. Então, por isso é que tem que ter um olhar diferente das autoridades, porque nós transportamos vidas. Mulher diz que teve o celular furtado depois de deixar o aparelho na caixa coletora do banco. A senha mostra a hora que Eliana entrou na agência bancária que fica em Campo Grande, em Cariacica. Ela foi até a porta giratória e deixou o celular na caixa coletora. Mas quando foi pegar o aparelho, ele havia sumido. Foi aí que a dor de cabeça começou. Aí o segurança pediu que eu abrisse a bolsa. Eu abri a bolsa para ele olhar, para ver que não tinha nada. Aí ele liberou a porta. Quando eu atravessei, que eu fui pegar o celular, não estava mais. Perguntei para ele, cadê o celular que estava ali? Ele virou para mim e falou assim que tinha sido um homem de camisa cinza. Eliana alega que procurou a gerência da unidade logo depois do fato, na tarde desta quarta-feira. Depois de muito sobe e desce, saiu de lá sem ajuda nenhuma. Gente, aonde eu encontro a gerente? Acabaram de furtar o meu celular aqui dentro da caixa. Senhora, ela está no 3º piso. Tive que subir tudo de novo. Chego lá, quando eu encontro ela, ela vira para mim e fala assim, que horas que isso aconteceu? Eu falei assim, agora, acabei de ser furtada dentro da caixa. Ela, senhora, eu preciso de exatamente o horário, porque senão não tem como te ajudar. Eu falei assim, como que eu vou saber o horário? Eu acabei de entrar, deve ter cerca de 10 a 20 minutos no máximo. Ela simplesmente olhou para mim e falou,
não podemos fazer nada. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil. Segundo esta advogada, a agência falhou no serviço prestado a cliente e deve ser responsabilizada pelo erro. Houve uma falha na expectativa de segurança que a agência deve proporcionar. Então isso é o que a gente chama de caso fortuito interno, ou seja, não era algo que a agência fez diretamente, mas que ela deveria ter tido mais cuidado e feito uma fiscalização adequada. A Justiça não prevê somente o ressarcimento financeiro para a Eliana. Ela poderia ingressar também com uma ação por danos morais pelo constrangimento que passou. Ela pode buscar um ressarcimento dos danos materiais, né? No caso foi o celular, e também por esse constrangimento que ela passou. Porque nesse caso ainda houve até a identificação de quem praticou o crime e nem foi acionada a polícia naquele momento. Então, assim, poderia ter o banco auxiliado essa consumidora de uma maneira mais adequada, o que não fez. A Caixa disse que informações sobre eventos criminosos são repassadas exclusivamente a autoridades policiais e diz que coopera com as investigações. Flagrante de abuso que coloca em risco a vida de quem trafega nas rodovias capixabas. O fiscal do DENIT gesticula, sinaliza, balança os braços, mas nenhuma carreta para. Os motoristas, aliás, passam em alta velocidade. O vídeo mostra pelo menos 14 condutores de carretas que passam direto. Alguns veículos levam pedras de granito. Os motoristas não param para fazer a pesagem do veículo, que é obrigatória. Isso aconteceu no dia 28 de janeiro na BR-259, entre João Neiva e Colatina, no norte do estado. Em certos momentos, alguns condutores chegam a piscar o farol para o fiscal. Outros até buzinam para que ele saia da frente. O flagrante dessa falta de respeito levou o órgão a pedir ajuda da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização do DENIT na BR-259 foi para coibir justamente o excesso de peso. Então eles utilizam no local, por enquanto, uma balança móvel, com os seus agentes ali, ao lado da balança. Os condutores são orientados a entrar nessa fiscalização. E como nós podemos ver no vídeo, alguns insistem em não andar dentro da legalidade e, o que é pior, em fugir da fiscalização. Ano passado, as estradas capixabas foram marcadas por graves acidentes. No mês de junho, uma carreta, um ônibus e 2 ambulâncias se envolveram numa batida na BR-101 em Guarapari, deixando 23 mortos. A carreta que causou o acidente estava com várias irregularidades, inclusive com pneus carecas. Pouco mais de 2 meses depois, outra tragédia, dessa vez na BR-101 em Mimoso do Sul, matou 11 pessoas. O micro-ônibus em que as vítimas estavam bateu em 2 caminhões e um carro. Um dos caminhões estava carregado com chapas de granito que acabaram atingindo o micro-ônibus. Para evitar tragédias desse tipo, o próximo passo é saber se as empresas de transporte têm envolvimento na atitude dos motoristas de não parar nas fiscalizações de peso. Além das infrações de trânsito, há a questão penal. Tudo o que aconteceu ali, todas as imagens, todas as informações são encaminhadas para o Ministério Público, são encaminhadas para a Polícia Federal, que darão seguimento aí no processo. E acreditamos que as empresas, os proprietários e os motoristas sejam punidos adequadamente. O DENIT já pediu aos órgãos de segurança apoio na fiscalização. O Cindy Rochas disse que atua em conjunto com o Ministério Público, DENIT e Polícia Rodoviária Federal. E a seguir, acidente grave mata 3 pessoas na BR-262, na região serrana. A gente já volta. Acidente grave mata 3 pessoas na BR-262, na região serrana do estado. Um ônibus e um caminhão bateram de frente. O acidente aconteceu em Marechal Floriano, perto do trevo de acesso a Alfredo Chaves. O motorista da carreta seria uma das vítimas. Um casal que estava no ônibus também não resistiu. Os nomes e as causas do acidente não foram divulgados. O parque informou que o coletivo era terceirizado. O trânsito está parcialmente interditado no trecho. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.